O processo eleitoral de 2022 tem sido desafiador para nós eleitores. A quantidade de ações de desinformação que a gente vê todos os dias, o tempo todo, nas diferentes plataformas é enorme. No vídeo anterior eu falei de algumas iniciativas de fact-checking para a gente poder olhar o que é publicado e o que está circulando de informação e poder verificar o que é verdadeiro e o que é desinformação. Eu resolvi fazer para esse vídeo agora uma contabilização desse trabalho de fact-checking. Eu selecionei 3 plataformas, Aos Fatos, a Lupa e o boatos.org, e peguei notícias que eles publicaram, as publicações dessas plataformas, desde o dia 30 de setembro. E deu 127 notícias publicadas. Eu excluí aquelas que são de editorial e de opinião, e aí fiz uma avaliação de 2 coisas. Em primeiro lugar, quem é o alvo das ações de desinformação que são checadas por essas plataformas. Esse número vai permitir identificar, por exemplo, que tipo de campanha está sendo feita por cada um dos pleiteadores aí no segundo turno ao cargo de presidente da República. E eu deixo isso resumido porque desde o dia 30 de setembro as publicações estão sendo voltadas exclusivamente para esses 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. E uma coisa que eu percebi é que a quantidade de ações de desinformação que tem como alvo o Lula é quase 6 vezes maior do que a quantidade de ações de desinformação que tem como alvo o Bolsonaro. Eu acho que isso dá pra gente uma pista de como que cada uma dessas 2 campanhas se comporta. Eu acho que é um indicativo de que, por exemplo, a campanha do Bolsonaro ela joga muito mais com essas ações de desinformação. E isso é uma coisa muito negativa e eu acho que a gente, como eleitor, a gente tem que prestar atenção. E tem ainda aquelas notícias, aquelas publicações, na verdade, que eu coloquei como neutras, que falam sobre o processo eleitoral como um todo, não falam especificamente, por exemplo, contra o Lula. E essas também existem em grande quantidade, como você pode ver aí na tela. É um percentual alto, é muito maior do que aquelas que têm como alvo o Bolsonaro. Então, o que esse primeiro número chama a atenção? É a quantidade de ações de desinformação que tem como alvo o candidato Lula. Eu acho que isso é um indicativo, obviamente, de que o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas e etc. Ele tem a preferência e por isso também ele é maior alvo, ele é um alvo maior. Mas tem uma coisa que é peculiar, que é o jeito de fazer campanha aí que a gente vê desde 2018 aparecendo muito embasado nessa história das ações de desinformação. Isso não é novidade, tá? Tem uma coisa que eu relato muito nas minhas aulas, é que a internet ela é importante no processo eleitoral e a gente percebe isso aqui no Brasil desde 2008. Na campanha para prefeito daqui de Belo Horizonte, a gente viu ações de desinformação sendo destinadas ao candidato do PMDB, o Leonardo Quintão, que era PMDB e agora é MDB, com um vídeo do chute na bunda numa igreja e alguns vídeos do Tom Cavalcante para falar mal do Leonardo Quintão e etc. E essas ações foram a favor do candidato Márcio Lacerda. Então desde 2008 a gente vê isso, mas em 2018 foi muito marcante essa coisa e também até declaração do próprio Jair Bolsonaro de que uma fake news eventualmente faz parte do jogo. Fake news faz parte da nossa vida? Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Bom, a gente sabe que não deve fazer parte do jogo, e eu acho que esses números eles mostram isso que eu acho que é importante. Outra coisa que eu vi nesse levantamento que eu fiz nessas 3 plataformas foi o teor
dessas ações, né? Que tipo de ação? Então a gente tem muita coisa relacionada a descrédito do processo eleitoral, o que a gente já vem vendo há muito tempo, né? O candidato Bolsonaro desacreditando o processo eleitoral, falando que a urna não é auditável e etc. E aí colocando todo tipo de dúvida a respeito do processo eleitoral, o que é muito ruim para a gente, porque isso já foi provado ser mentiroso repetidas vezes. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui com esses dois números, né, que a quantidade absurda de ações de desinformação que tem como alvo o Lula e o teor dessas ações de desinformação, né, a quantidade enorme que coloca em descrédito o sistema político brasileiro, eu queria chamar a atenção para como que isso pode ser negativo para a nossa democracia, porque a gente vive um momento muito delicado em que as instituições que funcionam, né, o processo eleitoral brasileiro, ele está provado e comprovado e repetidas vezes comprovado que ele é eficiente e que ele é confiável, ele é colocado em descrédito, e isso é em função de uma possível derrota do candidato. Então eu acho que isso deve dizer muito para a gente na hora de escolher em quem que a gente vai votar, em quem não confia na regra do jogo se vai perder, ou em quem está ali acreditando nas coisas, né, no processo eleitoral. Por isso que se coloca essa história de que esse é o momento em que a gente está com a nossa democracia em jogo. E eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, tá bom? Bom, é isso. Eu coloco o link para essa planilhinha que eu construí com essa coleta, né, utilizando o feed de RSS, então não é uma coisa assim tão mirabolante, e também tá lá tudo, né? Eu peguei as notícias publicadas nessas 3 plataformas e tá aqui na descrição desse vídeo. Recomendo e reforço que a gente use bastante essas plataformas e que se valorize o trabalho que é feito por esses profissionais de checagem das informações que circulam. Isso é muito importante. Faz parte de todo esse processo bacana que a gente vive de democracia. E espero que a gente continue a viver numa democracia no nosso futuro. Obrigado, bom voto.